Você vai assistir Programa 50 com Isabel Mendonça. Oferecimento Sorvetes Quero Mais. Marisa Giacomin, Advogados Associados. Cássia Ferraz, Advogados Associados. Doutora Tatiana Torres, Cirurgiã Dentista. E Infinity Rodas e Pneus. Olá, começa agora mais um programa 50 e agora, comigo Isabel Mendonça aqui na tela da Rede TV para você. E no programa de hoje a gente começou de um jeito diferente. Estamos na casa de Wanda De Lazari, aquela nossa amiga que faz o quadro Saindo do Anonimato. Ela vai conversar com a gente sobre fisioterapia pélvica. E depois dessa entrevista, a gente acompanha a doutora Thaís Págio, que é especialista em fisioterapia pélvica, professora da universidade, e também tem Isabela Vitória, que está grávida e vai falar sobre o tratamento que ela tem feito sobre fisioterapia pélvica. Acompanhe aí que o programa hoje está recheado para você. I can't let you go, there's no way. Wanda, estou muito alegre de você ter recebido a gente aqui na sua casa hoje. Muito obrigada pelo convite. Vem almoço bom por aí. Mas vamos lá. A gente sempre conversa sobre um punhado de assunto e um deles tem sido a fisioterapia pélvica. Eu queria saber de você se você já está sentindo necessidade, se você já fez, pretende fazer. Conta pra gente. Então, Isabel, eu acho um assunto bem legal para a gente estar trazendo aqui para o programa. Por quê? Eu tenho algumas amigas que já fizeram e eu senti essa necessidade. Então, conversando com uma amiga, ela me falou dos benefícios da fisioterapia pélvica. E a gente, depois dos 45, dos 50, a gente sente essa necessidade. Então, assim, eu achei muito bacana a gente trazer esse assunto para a televisão, para falar para outras mulheres que estão em casa e que, de repente, não sabe que existe. Pois é, e o bom disso daí, né, é o seguinte, a fisioterapia pélvica, ela ajuda e auxilia a mulher em todos os aspectos da região pélvica ali, da questão da libido, da questão de fortalecer o músculo pélvico. E este é um assunto que sempre vem à tona quando as mulheres estão reunidas, porque existe o escape de xixi, existe a falta de libido, a gente sente às vezes o assoalho pélvico mais frouxo e é por isso que a gente sempre conversa sobre esses assuntos, não é mesmo? Por isso, eu fui indicada pela minha ginecologista a procurar a doutora Thaís, que eu tive informações sobre o assunto e eu achei muito interessante a forma como ela aborda esse assunto. Pois é, e você vai conferir agora a entrevista da doutora Thaís Págio, explicando e sanando todas as dúvidas que nós mulheres temos. Acompanhe aí. E no quadro Leve a Vida de hoje, nós vamos conversar com a doutora Thaís Págio, que é fisioterapeuta pélvica, professora universitária. E olha, é tanto assunto que a gente já está aqui há horas falando sobre o aparelho reprodutor feminino. Não é isso mesmo, doutora Thaís? É isso mesmo. Vamos aí desmistificar um pouquinho essa parte íntima da mulher hoje. E olha só que interessante, muitas pessoas não sabem que a área da fisioterapia também abrange o aparelho reprodutor feminino. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Então, a fisioterapia hoje, ela aborda toda a parte genital feminina, tanto da parte sexual, ginecológica, urológica e coloproctológica também. Então, é uma área bem nova que as pessoas estão conhecendo agora, mas que está tendo resultados assim maravilhosos e mudando a vida de muita gente.
São exercícios físicos para a musculatura da vagina, é isso? Isso, exercícios, tanto exercício quanto liberação miofascial. Então, tudo que as pessoas fazem na fisioterapia convencional, ela vai fazer na parte do assoalho pélvico, na parte da pelve do paciente para obter os resultados. E qual o tipo de mulher que procura você para tratar? Quais são as grandes dificuldades, as perguntas que você mais ouve aqui no consultório? Então, aborda todas as faixas etárias, tá, Isabel? Desde a criança, aquela criança que faz xixi na cama, que perde xixi também, tem escapes, o desfraude, até a mulher adulta, até a terceira idade, a mulher que está perdendo xixi, que tem fissuras no canal vaginal, que tem aquela sensação de ressecamento vaginal, ou a queda da bexiga, do útero, aqui os prolapsos que a gente fala, né? Então a gente aborda todas as idades, desde a criança até a vida adulta. E doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, as mulheres a partir dos 45 anos, né, que vão começar a entrar na menopausa, muitas têm muitas dificuldades com relação justamente a isso, ao escape do xixi, com relação a não conseguir chegar ao orgasmo. Isso tudo você trata aqui dentro? Sim, isso tudo a fisioterapia pélvica vai tratar dentro do consultório. Então, começou a perder um pouquinho de xixi no esforço, já tem que correr para o consultório, porque quanto antes a gente começar, melhor. Mulheres têm dificuldade de lubrificação, né? Passou dos 45, a gente entra ali no climatério, déficit de estrogênio, e aí a relação não começa a ficar tão prazerosa, o orgasmo começa a ficar mais difícil de alcançar. Por quê? Porque a musculatura vai ficando mais fraca. E aí a gente vai trabalhando, melhorando essa funcionalidade para que fique tudo maravilhoso. Volte tudo ao normal. E como é que são feitos esses exercícios? Então, esses exercícios, primeiro é avaliado, cada mulher ela vai ter uma demanda diferente, né? E aí esses exercícios, eles são feitos com contrações rápidas, lentas, igual a gente vai na academia mesmo. A gente faz o exercício no consultório, só que ali na parte íntima. Então a gente vai olhar a vulva, vai avaliar, ver a força da contração da mulher, ver como que tá a vascularização, a coloração, ver como tá funcionando tudo direitinho para poder adaptar o tratamento para aquela pessoa. Hoje a gente conversou com uma grávida e ela já está fazendo a fisioterapia pélvica já desde, se não me engano, no 2º mês. É normal, não tem nenhuma contraindicação, pelo contrário. Não tem nenhuma contraindicação. A gestante, a gente aborda o corpo da gestante como um todo, né? Não só a parte pélvica. Então tem que preparar ela para o 3º trimestre, que vai ter aquela sobrecarga no assoalho pélvico. Tem que preparar a mama dela para quando ela for amamentar, para ver se está tudo certinho. Tem que preparar o corpo, lembrando que ela vai ficar o tempo inteiro ali segurando o bebê, o tempo inteiro em pé. Preparar ela para o trabalho de parto, que ela vai ter que ficar em posturas de cócoras, então o alongamento tem que estar maravilhoso, o fortalecimento tem que estar maravilhoso. Então a gente começa a preparar a gestante no iniciozinho mesmo para ter um trabalho incrível com ela, para que seja uma experiência maravilhosa. Olha que legal, gente. Então, a mulher que está grávida, ela também deve fazer um acompanhamento de fisioterapia pélvica justamente para facilitar o trabalho de parto. Exatamente, para facilitar. É uma experiência incrível. Eu acho que se a pessoa puder investir em um fisioterapeuta para poder acompanhar nesse momento, é maravilhoso. Agora, doutora, eu vou falar uma coisa que não sei se você viu. Esses dias passou na internet, e claro, todo mundo viu, viralizou. Uma pesquisa onde era mostrado uma vagina de plástico e foi feita uma pergunta, né, para os homens. Onde que fica o clítoris? E a maioria não sabia. Isso é normal? Isso é muito normal. E vou te falar que às vezes não só os homens, tá? E outra coisa, a gente tem um segredinho aqui. O clítoris também não é só essa partezinha aqui. Aqui a gente tem a glande do clítoris. Se a gente olha por dentro do canal vaginal, olha, ele é grandão por dentro. Então ele engloba todo o canal vaginal. Por isso que a mulher ela pode ter orgasmo tanto com a estimulação da glande quanto com a penetração. Então ele é grandão ali por dentro, ele abraça o canal vaginal.
Então, isso e é uma parte, assim, que é extremamente importante, né? Toda mulher deveria conhecer bem a sua anatomia, o seu corpo, descobrir como que ela gosta, o que ela gosta, é de extrema importância. Mas a gente estava até conversando um pouquinho antes. A anorgasmia, que é a falta de orgasmo, né? Ela acontece, às vezes, por falta de conhecimento do próprio corpo da mulher ou porque realmente tem no aparelho reprodutor algum problema? Então, o vilãozão, né, que todo mundo fala é a falta de conhecimento. Mas nós temos muitas mulheres que se conhecem, que olham o próprio corpo e que mesmo assim não conseguem atingir o orgasmo ou até mesmo tem muita dificuldade, né? Que acontece? A gente pode ter alteração, Isabel, da musculatura aqui da vagina. E aí, se essa musculatura tiver ou com muita tensão ou muito fraquinha, essa mulher vai ter dificuldade de ter orgasmo. E às vezes vai até sentir algum desconforto na hora da relação, como dor, falta de lubrificação, a sensação de não ter pressão durante o ato. Então, se pode acontecer, pode ser uma alteração muscular ali da região. E quando acontece essa alteração muscular, a fisioterapia ajuda a melhorar essa sensação? Com certeza. A fisioterapia ela vai tratar essa alteração. Ela vai recuperar a funcionalidade e a mulher ela vai ser dona do próprio orgasmo. Então, a hora que ela quiser, ela vai ter orgasmo. Ouviram, meninas? Prestaram atenção? Pegaram essa dica muito importante aqui da doutora Thaís. Na verdade, a gente acaba por muitas vezes achar que se conhece e não se conhece tanto. E, por exemplo, com relação ao assunto anterior, que são os escapes de xixi, muitas vezes a gente fala bem assim, é normal, é porque você está entrando na menopausa. Não é normal. Não é normal. As pessoas elas têm a mania de colocar o comum como normal, né? É muito comum. Muitas mulheres, elas apresentam esse escape, mas não é normal. Isso tem tratamento e nenhuma mulher precisa passar por isso. É extremamente desconfortável, às vezes tem que colocar protetor para ir na academia, para sair na rua. Além disso, começa a ter o sintoma de ter urgência para fazer xixi. Aquele peso. Exatamente, aquele peso. Então, nenhuma mulher precisa passar por isso. Começou a perder xixi, deu o mínimo dos sintomas, já procura um fisioterapeuta pélvico. E tem como a gente prevenir também, tá? Fazer uma avaliação e começar a fazer esses exercícios de uma forma preventiva. É que nem ir na academia fazer atividade física, é músculo. Você tem que trabalhar para a vida inteira. Se você não trabalha, vai ficar mais fraquinho e você vai ter repercussões sobre isso. É saúde. Agora, muitas pessoas me fazem uma pergunta. O pompoarismo e os exercícios pélvicos são a mesma coisa ou não? Não, não são a mesma coisa. O pompoarismo ele é uma técnica indiana, milenar, né, que é passado lá na Índia, é passado de mãe para filha. Então, é basicamente o fato de contrair e relaxar o assoalho pélvico. A fisioterapia pélvica ela é totalmente diferente. E às vezes a gente tem até muitas mulheres que chegam com alterações porque fizeram o pompoarismo e não poderiam ter feito. Então, é muito perigoso você pegar e ter, por exemplo, uma incontinência urinária, uma dor na relação, alguma coisa, e fazer o pompoarismo. Pompoarismo é para assoalhos pélvicos saudáveis. E imagina só, Isabel, você vai na academia, você tá lá fazendo exercício, trabalhando bíceps. Você faz errado, mesmo que você olhe ele todos os dias, às vezes você precisa da instrução do personal, né? Imagina ali um exercício íntimo, que é uma região que a gente não olha, que a gente não toca, que a gente não tem tanta percepção. Como que a gente vai fazer certo fazendo, às vezes, um curso de internet? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito sério esse assunto, gente. Então, olha, a minha dica para vocês, e eu acredito que a doutora Thaís vai corroborar o que eu tô falando, é exatamente isso. Começou a sentir alguma diferença, corre, procura um especialista para ver o que está acontecendo. Exatamente, é isso aí. Doutora, agora diz pra gente onde que você tá, o seu consultório, e fala sobre o seu Instagram, porque o Instagram dela é muito interessante. E outra coisa, ela é super antenada, participa aí de podcast, participa de um punhado de eventos que falam sobre esse assunto, e eu acho que vale a pena você que tá em casa conferir e acompanhar. Diz pra gente. Então, o consultório ele fica localizado em Praia de Taparica, no Village Taparica Business.
O Instagram é Thaís P, fisioterapeuta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me acionar lá, mandar uma mensagem que a gente está aqui para passar informação para vocês. Obrigada pela entrevista, doutora. Eu que agradeço, muito obrigada. No quadro Leve a Vida de hoje, nós conversamos com a doutora Thaís, que é fisioterapeuta pélvica. E agora a gente vai conversar com a Isabela, que está grávida de 8 meses e também está fazendo fisioterapia pélvica. A gente está aqui acompanhada da Tati, né, Isabela? Porque aonde a gente vai, ela vai atrás. Mas vamos lá, me conta um pouquinho, por que você resolveu fazer fisioterapia pélvica? Fazer a fisioterapia pélvica foi uma indicação da minha doula e da minha médica. Elas falaram que podia ajudar muito no trabalho de parto natural. Então, por isso que eu resolvi procurar. E você está gostando dos exercícios? Você acha que eles realmente facilitam ou na sua cabeça é só mais um mito que as pessoas estão pregando agora como moderno? Eu tô gostando bastante de fazer, tenho sentido diferença em fazer. No começo foi um pouco diferente, assim, por ser uma coisa nova, eu nunca tinha feito e achei que fosse uma coisa, mas é outra. Mas foi muito bom, tá sendo muito bom e eu acredito que vai me ajudar sim no trabalho de parto. Então você recomenda para as mamães? Sim, recomendo, é muito bom. E aí, gostou? Então fica ligadinho que a gente vai para um rápido intervalo. Mas logo após, doutora Cássia Ferraz chega com um convidado dela, o professor Marcos Redim, com muita novidade, muita coisa importante na área do direito que você vai gostar de saber. Sorvetes Quero Mais. Não existe caminho certo para a felicidade, mas o atalho é feito de sorvetes Quero Mais. E Kombucha Bela Vida. Para que sua vida seja mais leve e saudável, desfrute um Kombucha Bela Vida. Olá, está começando o nosso Universo Jurídico. Eu sou Cássia Ferraz e esse programa foi preparado para você que está em casa com muito carinho e respeito sobre temas atuais, relevantes, para que a partir desse conhecimento, você que está em casa possa tomar decisões mais assertivas. Segundo a estatística do portal Empreendedor do site do Governo Federal, em 2021, no final do ano, já eram mais de 13 milhões de MEIs, microempreendedores individuais. Porém, ainda resta muitas dúvidas acerca deste tema. E é por isso que hoje o nosso convidado, o Dr. Marco Antônio Redins, que é advogado trabalhista, autor de vários livros de direito do trabalho. Ele é mestre em ciências jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro e eu tive o prazer de tê-lo como meu colega de profissão quando, em uma situação, nós lecionamos para a graduação de Direito. E também como eu, o Dr. Marco, ele também coordenou o Núcleo de Prática Jurídica, que é o Laboratório de Direito. E é o Marco que vai trazer para a gente esclarecimentos sobre MEI. Não é isso, doutor Marco? Olá, boa tarde a todos. Meu agradecimento inicialmente pela grande oportunidade de estar aqui para passar algumas informações, orientações. Sempre existem muitas dúvidas sobre o microempreendedor individual e eu, na minha rota advocatícia, eu observo muitos equívocos, inclusive, em relação a essa figura jurídica. Marco Antônio, eu gostaria de iniciar esse bate-papo pelo começo.
o que é um microempreendedor? Bem, essa figura do microempreendedor individual, ela foi criada lá no ano de 2008, por uma lei complementar, a lei número 128. E nada mais é do que uma pessoa que trabalha por conta própria, uma pessoa que trabalha de forma independente e que se regulariza como um pequeno empresário. O microempreendedor individual, legalmente, ele é considerado uma modalidade de microempresa. Perfeito. Doutor, na atualidade, o que é preciso de forma legal para que uma pessoa se torne um MEI? Bem, a primeira coisa que a pessoa deverá observar é o seguinte: a atividade que ela presta está registrada lá no site do portal do empreendedor como uma atividade permitida por MEI. Atualmente nós temos 467 atividades permitidas para o MEI. Então o primeiro ponto é, eu devo verificar se a atividade que eu presto, ela é uma atividade permitida para ser microempreendedor individual. Outra questão muito importante, Cássia: se eu vou ser MEI, o meu faturamento anual não pode ser superior a R$81 mil. Agora, se eu pretendo ser um MEI caminhoneiro, não pode ser superior a uma média de R$251 mil. Outra questão muito importante: eu não posso ter outra empresa, eu não posso ser sócio de outra empresa, eu não posso ser administrador de outra empresa, eu não posso ter uma filial, eu não posso abrir filial. Esses são pontos muito importantes para quem está pensando aí em se registrar como MEI. Perfeito. Uma pergunta que eu acredito ser muito importante: uma empresa pode substituir os seus empregados por microempreendedores individuais? Cássia, essa é uma questão extremamente importante, porque a resposta é não. Uma empresa, vamos imaginar o seguinte: uma empresa ela não pode contratar um empresário, que na verdade é um pequeno empresário, para substituir um empregado. Isso é totalmente ilegal. E existe risco tanto para quem contrata, quanto para o próprio MEI. Para quem contrata, o grande risco é uma situação, de repente, de fiscalização ou mesmo de uma ação na justiça, esse MEI ser reconhecido como empregado. Aí, em sendo reconhecido como empregado, essa empresa vai ter que arcar com todos aqueles custos que são relacionados com a relação de emprego. E o MEI, se ele for pego numa fiscalização, numa situação dessa, a grande possibilidade é que ele venha a ser excluído do Simples Nacional. E se ele for excluído do Simples Nacional, ele perde aquelas vantagens todinhas, como isenção de imposto de renda, de PIS, COFINS, etc. Perfeito. E agora o contrário, o MEI pode ter empregado? Então, o MEI pode ter empregado, mas ele só pode ter um único empregado. Então, o MEI não pode ter 2, 3 empregados, ele só pode ter um empregado. Agora, uma questão importante é, esse empregado do MEI, ele não tem diferença em relação aos outros empregados. Ele tem os mesmos direitos. O que significa? O MEI deverá assinar a carteira dele, registrar o contrato, fazer todos os pagamentos normais do empregado, pagar o salário mínimo, ou então, se de repente, numa situação, é possível que ele tenha que pagar o piso salarial de uma determinada profissão. Vou dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, um MEI marceneiro. O MEI marceneiro que contrata um empregado, esse empregado desse MEI marceneiro, ele tem direito a receber o piso salarial dos trabalhadores de marcenaria. Então são cuidados aí que devem ser observados pelo MEI que está pensando em contratar um empregado. Marco, e o que faz uma pessoa que deseja, que está nos assistindo e deseja sair da informalidade? Olha, é muito simples. A primeira coisa que a pessoa deverá fazer é ir lá no site gov.br e se cadastrar. É o primeiro ponto, tem que se cadastrar. E a partir daí, seguir as orientações todinhas, as instruções do próprio site. A pessoa tem que estar com a documentação na mão, segue as orientações, instruções do site, que ela vai muito facilmente e muito rapidamente conseguir se registrar como microempreendedor individual. Qual seria a vantagem da minha amiga, que é empreendedora informal, que fabrica brigadeiros gourmet e vende? Ela já é uma empreendedora, mas está na informalidade. Qual seria a vantagem dela sair da informalidade e vir para o MEI? Olha, uma das grandes vantagens que eu acredito é que o fato de ser MEI vai pagar uma pequena quantia a título de recolhimento previdenciário. Olha, é 5% do valor do salário mínimo.
E se for MEI caminhoneiro, é 12% sobre o valor do salário mínimo. Isso é um valor muito pequeno para ter acesso aqui a benefícios previdenciários. Então, a partir do momento que a pessoa é MEI, ela faz esses pagamentos regulares perfeitamente, o que ela vai ter? Ela vai ter acesso aí auxílio maternidade, no caso da sua amiga, se porventura ela ficar grávida, auxílio saúde, auxílio doença, aposentadoria também, que é tão importante. Na verdade, são todos os benefícios previdenciários previstos aí na legislação. Marco, eu queria agradecer a sua presença. Eu aprendi muito hoje. Acredito que quem está em casa também aprendeu e tirou, né, dúvidas que tinha, saneou alguma dúvida que poderia ter. Marco Redins, eu quero agradecer a sua vinda aqui hoje. Eu aprendi muito, tenho certeza que o nosso telespectador também aprendeu. Então, muito obrigada pela sua companhia, pelos seus esclarecimentos. Cássia, eu que agradeço muito a oportunidade. Eu me coloco à disposição de você e do programa para outros esclarecimentos. O que surgir pode entrar em contato comigo. Inclusive, Cássia, eu trouxe para você um pequeno presente que eu vou pedir para me entregar aqui. Obrigado. É um exemplar do meu livro para você utilizar na sua profissão. Eu sei que você é advogada trabalhista, eu sei que você não vai precisar do livro, mas quem sabe ele possa ajudar, de repente, as pessoas que trabalham com você, os estagiários, etc. Muito obrigado a você pela oportunidade. Marco, com certeza, eu sou advogada especializada em direito do trabalho. Com certeza, eu vou estar utilizando sim essa obra. Agora eu aproveito para finalizar falando que se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida acerca dessa matéria, na medida do possível, mande para a gente a sua dúvida ou a sua sugestão. Eu vou pedir para a produção deixar aqui o e-mail, que é o universojuridico.tv@gmail.com. E eu espero você na semana que vem para outra matéria que está super interessante. Eu te aguardo. Chegamos ao final de mais um programa 50 e agora comigo, Isabel Mendonça, aqui na Rede TV. Mas olha, se você perdeu algum dos nossos episódios, corre na plataforma do esflix.com.br e assiste. Tem muita matéria interessante, muita matéria que você vai gostar de saber. Você também pode acompanhar a nossa coluna 50 no expost.com.br, também o site da Rede TV. Olha, gostei muito de ter você por aqui comigo. Sábado a gente volta com mais novidades. Um beijo! Você assistiu Programa 50 com Isabel Mendonça. Oferecimento Kombucha Bela Vida, Espaço Bentivila, La Maison de Lucely Profiro, Brechó e Boutique, Equilíbrio Boutique e Carol Braido, Maquiadora.